Olá famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs, cá estou novamente. Sempre que há um assunto de relevância, eu procuro postar os meus vídeos com as minhas opiniões. E não vai ser diferente nesta oportunidade. Então vejam, o ministro da Saúde concede uma entrevista coletiva onde ele afirma em alto e bom tom, em alto e bom som, que existem vacinas para todos, inclusive sobra. Toda a população brasileira e sobra. Que não há motivos para nervosismo, para desespero, etc. Então veja bem, esta é a opinião do senhor ministro. No Brasil, há motivos sim. O Brasil, ao longo dos anos, principalmente dos últimos 32 anos, mostrou claramente que a população precisa ficar atenta, e existem todos os motivos do mundo para se duvidar da palavra de um político, do executivo, do parlamento, seja a Câmara Federal, Senado ou as Assembleias Legislativas dos Estados. Deram todos os motivos para que nós duvidássemos das palavras deles. Então hoje, o que nós estamos vendo? Um absurdo. Postos de saúde sem vacinas. Nós estamos lidando com pessoas, com vidas. E inclusive é o seguinte, vida de cidadãos e cidadãs que pagam os seus impostos religiosamente em dia e não paga para ver. Que são roubados, vitimados dioturnamente por políticos, a grande maioria, raras são as exceções, que são tratados com descaso, com desrespeito. Gente, não é só a questão da vacina, não é só a questão da febre amarela. Eu quero alertá-los que eu morei parte da minha vida em São Paulo, embora seja de São Carlos. No estado de São Paulo, no Brasil, o que morrem de pessoas idosas, crianças, com falta de atendimento médico, com falta de medicamento em pronto-socorros, postos de saúde, é um absurdo. Vocês não acreditam. O Brasil é um dos países, de poucos países aí, que excedem demais o número. O Brasil é um dos países que mais mata a sua população. Por falta de responsabilidade, por ingerência, por incompetência e incapacidade. Em todas as circunstâncias, morrem pessoas por falta de atendimento médico, morrem pessoas por enchentes causadas pela incompetência do homem, morrem pessoas por acidentes de trânsito, por falta de sinalizações, às vezes, por falta de um treinamento mais especial, um treinamento melhor para esses motoristas novos. Enfim, morrem pessoas todos os dias porque o cidadão invadiu o calçadão embriagado e matou pessoas, porque o cidadão estava embriagado e matou pessoas na rodovia. Gente, é um absurdo. É um absurdo. E tudo isso é reflexo desses executivos que passaram pelos governos brasileiros ao longo desses anos todos. Depois do regime militar, antes do regime militar e até durante o regime militar também. Por que não? Ocorreram falhas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ficar atentos, porque nós poderemos ser as próximas vítimas. Poderemos ser as próximas vítimas. Vejam, estou vendo aqui em São Paulo. Saí agora de manhã. Não tem vacina nos postos de saúde. A população está em desespero. Existem pessoas entrando no Hospital das Clínicas já em estado grave, sendo entubadas
porque já estão em estado grave devido à febre amarela. Agora, se fosse só a febre amarela, né, ainda a gente ia dizer assim, ó, puxa vida, falhou, a febre amarela, tal, não sei o quê. Gente, o Brasil é um dos países que mais mata. Aqui não existe direitos humanos. Aqui, membros de direitos humanos recebem 5 mil reais de facções criminosas. Como nós vimos. Então, não se iludam. Não se iludam. Sabe? Com essas conversinhas de político. É preciso que a população exija. Exija. Eles exigem da gente que paguemos os nossos impostos, que recolhemos as nossas taxas, IPVA, IPTU, não sei o que e tal, imposto de renda, pá. E nós exigimos o que desses caras? Esses caras, eles vão aí, eles têm a coragem de ir para uma ação da Câmara, por exemplo, né, por uma audiência da Câmara, por uma votação da Câmara federal ou estadual, para votar o aumento dos seus próprios salários. E isso diante de uma crise sem precedentes, com a população passando necessidade, com 14 milhões de desempregados. Então, gente, sabe, não adianta. A gente vê o poder judiciário soltando bandidos e deixando de prender outros. A injustiça impera no país. Dizem que a justiça é cega. E aqui ela é cega mesmo. Ela não enxerga bandido, ela não enxerga criminoso, ela não enxerga nada. Não adianta você pôr o vídeo lá e mostrar, ó, o cara é ladrão. A justiça aqui no Brasil é cega. Então, gente, não se iludam. Corram atrás, é preciso mobilização, é preciso exigir, é preciso gritar, é preciso postar vídeos, botar a sua opinião, é preciso comentar, é preciso, sabe, denunciar, é preciso. A imprensa brasileira é alienada, ela recebe dos governos, então ela vai com muito cuidado, muito cuidado. A Globo, ela tem feito algumas coisinhas agora porque ela é poderosa e os políticos é que precisam dela. É os políticos que precisam dela. Mas outras emissoras que precisam dos políticos, eles tomam um cuidado veiaco, porque senão perde o investimento, o dinheiro. Então é preciso mudar muita coisa nesse país. Nas leis, no Código Penal, na Constituição Federal, enfim. É preciso mudar. Agora, os maiores criminosos, os maiores assassinos, os maiores ladrões, saqueadores, os mais perigosos, os chefes de quadrilha, os que mais, sabe, ameaçam o nosso país, a nossa nação, ameaçam o Brasil, estão nos governos executivos, federal, estadual, ou no parlamento, federal, estadual. Podem ter certeza disso. E ó, não sou eu que estou falando, basta acompanhar a mídia televisiva, radiofônica e escrita, e as postagens que a gente vê aí, vira e mexe está vazando alguma coisa. Basta ver e acompanhar. Gente, um abraço. E ó, vamos brigar, gente. Estão morrendo gente. Amanhã pode ser um membro da nossa família. Um filho, um neto, uma pessoa querida da nossa família morrendo por incompetência e incapacidade destes vagabundos. Eu digo em alto e bom som. Vagabundos. Raras são as exceções. Beijo nos seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares.